Olá pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Aqui nós estamos falando do jantar com direito, né? Com Robson Nogueira, que está no horário de janta. Nós estamos falando da hierarquias das penas, nós estamos falando do sistema penal do Brasil, nós estamos falando de aplicação e aplicabilidade dessa pena. Falando aí que o pai desse tema aí de aplicação de pena é Nelson Hungria. Eu falei primeiro que nós trabalhamos com 3 sistemas, né? Então, o primeiro, o sistema judicial, né? Que eu já falei, né? O legislativo o legislativo, o judiciário e a execução, né? A vara de execução. Essa é a primeira fase. A segunda fase, nós vamos falar da hierarquia, né? Hierarquia do quê? Hierarquia dessas fases, né? Essas três fases, elas têm que ter uma hierarquia. Não pode uma ser igual à outra, não tem a igualdade. Então, nós temos no artigo 59, que são as circunstâncias jurídicas, que são 8 axiomas, né? Nós vamos ter aí, nesse 59, dentro desses 8 axiomas aí, nós temos também, aqui nós não temos uma situação sobrepesando a outra, né? Então essas 8 axiomas, eles são igualitários, né? Então eles vão ser computados igual. Agora, a segunda fase aí, segundo o artigo 68, nessa primeiro circunstâncias jurídicas, aí a segunda fase nós vamos falar aí das agravantes e atenuantes, que vai ter um pouco, pela hierarquia dessas fases. A segunda fase tem um peso a mais do que a da primeira, e a terceira fase, que nós temos aí o aumento e diminuição de pena. Então, dentro desse contexto, nós vamos explicar um pouco mais para frente, né, em outros vídeos que nós vamos fazer, né, essas 3 fases de uma forma mais específica, né? Então nós vamos especificar fase por fase para que nós possamos entender aí essas circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, aumento e diminuição de pena, né? Então, assim, o artigo 59 ele tem um rol taxativo, né? Então aquele rol nós temos que seguir, aqueles 8 que estão dentro dele ali, né? O STF e o STJ já consagra aí essa hierarquia dessas normas, né? Então, está consagrado essa hierarquia de normas, então não tem o que nós mudarmos. Agora, se nós pensarmos nessa segunda fase, né, nessa segunda fase, nós temos que ir para a terceira fase. A terceira fase é o seguinte, é mais um princípio. Esse princípio não é um princípio constitucional, ele não está na Constituição, mas é um princípio muito importante dentro dessas 3 fases aqui, do princípio da individualização da pena, porque é o princípio da proporcionalidade, né, que busca o equilíbrio, né? O equilíbrio aonde, doutor? O equilíbrio na aplicação na aplicabilidade dessa pena no cidadão que vai ser apenado ali, né? Então nós temos aí o princípio da proporcionalidade e da necessidade. Então, existe indício de autoria e provas, né, prova suficiente aí dessa materialidade, ou não existe esse indício de autoria e prova da materialidade, ou nós estamos falando do princípio da insignificância. Por isso que o direito penal ele trabalha com a fragmentariedade, o princípio da fragmentariedade, né, onde o direito penal ele trabalha com fragmentos, né? Ele não trabalha com todo o rol de direito, pois se dá para resolver com direito civil ou com outro ramo de direito, o direito penal ele não vai adentrar ali. O direito penal, quando você fala o princípio da fragmentariedade, você está falando que aquela matéria que o direito penal aquela matéria que ele vai absorver para que ele possa imputar pena, é uma matéria importantíssima, é uma matéria de especialidade, é uma lesão a um bem jurídico em que nenhum outro ramo de direito ele consegue ali, né? Ele consegue adentrar, né? Ele consegue adentrar. Então, se nós pensarmos aqui esse princípio da necessidade aqui da pena, nós vamos falar nós estamos falando da segunda maior liberdade que a pessoa tem, né? Então nós estamos falando da liberdade, né? Nós estamos falando da pessoa ir e vir, né? Esse direito que o cidadão tem de ir e vir. Então, quando você se fala, né? Então aí nós estamos falando do direito à vida e o próximo da vida, depois da vida vem o quê?
direito à sua liberdade. Estamos falando de um grande direito que o ser humano tem, um grande direito que o cidadão tem. Então, mexendo com esse direito, nós temos que aplicar a forma com esse princípio da proporcionalidade e da necessidade. Proporcionalidade é necessário que aplique isso aí. Não tem o princípio da insignificância, pois se tiver o princípio da insignificância, nós temos aí a tipicidade material. Temos a tipicidade formal? Temos, mas a material ela não está presente. Aí nós temos o princípio da proporcionalidade e a adequação. Então, aplicou a pena, né? Disseram que realmente é necessário, né? Ele tem lá autoria e prova suficiente da materialidade, tem que ser processado e julgado. Vai ser processado e julgado e vai ser condenado, né? Mas qual é a pena adequada a esse cidadão cumprir, né? Então, aí o princípio da proporcionalidade e adequação, né? Nós temos que adequar. Onde nós vamos adequar isso aí? Nós temos que adequar aqui nas penas privativa de liberdade, restritiva de direito, multa. Será que o crime que ele cometeu é de uma alta complexidade, é tão complexo que ele tem que iniciar esse cumprimento de pena no regime fechado? Será que não pode ter essa progressão, né? Ser uma privativa de liberdade, privar ele da liberdade dele, ou ele tem essa pena restritiva de direito, né? Eu posso retirar um direito, ele pode pagar de uma outra forma, né? Ou o crime é um crime de menor potencial ofensivo, que se eu aplicar essa pena de multa, eu já consigo ali equiparar, eu já tenho esse equilíbrio, né? Nós já temos aí esse equilíbrio desse princípio da proporcionalidade. Aí a terceira que nós temos aqui da proporcionalidade, nós temos a ponderação, né? Então vamos perguntar, né? Ponderar qual a pena definitiva, né? Quanto de fixação de pena tem que ter esse cidadão tem que ser apenado? Quanto de fixação, né? Como vai fixar essa pena? Quanto vai ser? Nós vamos fixar em 6 anos, em 3 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 30 anos, né? Com a mudança do pacote, do novo pacote em anticrime, nós sabemos que mudou lá o artigo 75 do Código Penal, né? Então nós tínhamos aí 30 anos, né? Essa pena tinha que ser unificada em 30 anos, hoje não mais, ela pode ser unificada em 40 anos. Mas o quanto, né? O quanto nós temos que ponderar aí o quanto, né, dentro do princípio da proporcionalidade, o quanto de pena esse cidadão vai cumprir se ele cometeu esse fato típico de juízo culpável. Então nós temos aí que tem que ter um juízo de valoração, né? Então vai ter que valorar isso aí para que o cidadão a aplicação dessa pena tem aí essa proporcionalidade. E esse princípio da proporcionalidade, ele vem junto com o princípio da individualização da pena. Então nós falamos aqui, né, dessas 3 fases aí, que é a primeira fase judicial, a segunda fase da hierarquia das penas, né, a fase da hierarquia, e a terceira aí nós temos esse princípio da proporcionalidade de aplicação da pena, né? Nós sabemos lá que na primeira fase nós temos o legislativo, o judiciário e a vara de execução, né? O juiz de execução. Aí na segunda fase nós temos a hierarquia das normas, né? Uma norma tem que se sobressair da outra, nós temos que ter uma diferença dessa hierarquia, né? Então primeira fase nós temos uma imputação de pena dos axiomas, os 8 axiomas. A segunda fase nós temos aí uma outra situação que vai ser maior do que a primeira, e a terceira também a situação em que nós vamos explicar nos próximos vídeos. Essa é uma aula mais complexa, um pouco mais de problemática, e é mais o estudante de direito mesmo que vai entender. Essa aula aqui, quem vai aplicar mesmo, vai se expor dentro dessa aula são os juízes, né? Eles que aplicam pena, advogado não aplica pena, nem promotor de justiça também não aplica pena. Quem aplica a pena aí, a aplicação da pena é o Poder Judiciário, né? Que trabalha diretamente com isso. Eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida. Quando você entrar no nosso canal, você já deixa aí o seu like, já inscreva-se no nosso canal para que você possa ficar informado das leis. Acione o sino que está aí, para que você receba as notificações, e compartilhe com as suas redes sociais
somos um canal aqui do município de Itapevi, estamos sempre trabalhando, estudando para que nós possamos informar vocês melhores. Valeu, muito obrigado.